No Jornal Cultura de hoje, nós entrevistamos o nutrólogo e ortomolecular Dr. Wilde Prata, que vai falar sobre as pausas humanas. Hoje são 7 pausas, as principais pausas humanas, e uma das que nós iremos falar hoje é sobre a eletropausa. Boa noite, doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Cultura. Eu queria que o senhor explicasse primeiramente para o nosso telespectador o que é a eletropausa, ou então, melhor, desse uma explanada sobre essas principais pausas, e aí a gente falaria especificamente sobre a eletropausa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes da TV Cultura. Mais uma vez estamos aqui para esclarecer a nossa sociedade, a nossa população, o que são as nossas pausas. Como eu já disse aqui anteriormente, nós temos 23 pausas na nossa vida. As principais são em torno de 7, que começamos por volta de 48, 50 anos e, à medida que nós envelhecemos, vamos aproximando da nossa finitude, as outras pausas vão acontecendo. As 7 primeiras são as fundamentais. É que eu falo, se você superar essas 7 pausas, a chance de você chegar a uma velhice, uma longevidade saudável é muito grande. Tá? E para isso nós temos fatores que nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a prevenção. Por isso que eu sempre gostei da medicina preventiva. A medicina curativa tem o seu lugar, mas a prevenção ainda é a melhor conduta médica a se tomar. Especificamente a eletropausa, né? Como nós falamos aqui, as 7 primeiras. Primeira vem a mulher com a menopausa, o homem com a andropausa, depois vem a tireopausa, a tireoide, depois a melatopausa, a melatonina, depois tem a somatopausa do nosso corpo, tem a adenopausa e a eletropausa. O que é eletropausa? O nome já está mais ou menos insinuando que é relativo ao nosso cérebro, a parte elétrica do nosso cérebro. Ou seja, aos 25, 30 anos, depois de 30 anos, nós começamos a perder o hormônio que comanda a eletropausa, chamada pregnenolona. É um dos hormônios mais importantes. Depois dos 50 anos, que começam as pausas propriamente ditas, aí sim, esse hormônio vai diminuindo até nós, então, instalarmos um quadro de eletropausa, ou seja, a queda do hormônio pregnenolona. Agora, doutor, o que essa eletropausa ela representa, essa pausa representa para o ser humano? De que forma ela reage no corpo? Para você ter uma ideia, nossos telespectadores, é um dos hormônios, se não o hormônio mais importante. Por quê? Ele comanda todo o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é amaranhado, os nossos neurônios amaranhados de fios, que se comunicam ali exatamente através de energia, eletricidade. Por isso que nós temos aí, por exemplo, o indivíduo, o neurologista pede o quê? Um eletroencefalograma, exatamente para estudar a parte elétrica do nosso organismo. E nessa parte elétrica está esse hormônio principal, que chama pregnenolona, que é produzido essencialmente na suprarrenal, né? Nós temos uma glândula que chama suprarrenal, e a coisa muito importante, é um hormônio advindo do colesterol. Isso aí nós temos que esclarecer para a nossa população, para a nossa sociedade. Cuidado com o colesterol. Então, muitos cardiologistas, neurologistas, vamos diminuir o seu colesterol. Aí está o risco de vida, porque o nosso cérebro, ele produz, através do colesterol, a molécula chamada pregnenolona. Ela é produzida primariamente, como eu disse, na suprarrenal, mas o cérebro também produz pregnenolona. E quase 100 vezes mais nós encontramos esse hormônio no cérebro do que no corpo circulante. Então, no sangue circulante do nosso corpo. Então, é um hormônio extremamente importante para as nossas vidas. Agora, o senhor falou que a partir dos 30 anos de idade essa produção já começa a diminuir. O que as pessoas devem fazer, então? Qual o tipo de
de tratamento que ele deve ser feito para passar essa fase da eletropausa? Uma pergunta muito importante, Rodrigo, pelo seguinte: as pessoas hoje, infelizmente, elas esperam sentir muito para ir ao médico. Então, eu sempre falo, de 30 a 40 anos, o organismo nos dá um sinal. Opa, alguma coisa está envelhecendo. 80%, repito, 80% dos pacientes que chegam no consultório, 40 anos, 50 anos, têm queixa de uma baixa de memória. Então, a primeira coisa, baixa de memória, baixa de cognição, baixa de energia, baixa de sono, irritabilidade, ansiedade, depressão, tudo isso é exatamente aquela sintomatologia de que o nosso cérebro não está funcionando bem. Ele dá sinal, só que as pessoas não captam aquele sinal e não vão ao médico para serem tratadas ou pelo menos orientadas quanto à suplementação desse importantíssimo hormônio. Doutor Wilde, a gente agradece a sua participação, tá? Lembrando que o doutor Wilde vai estar conosco aqui com uma série de entrevistas e a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Cultura, falando sobre as pausas humanas hoje, falando sobre a eletropausa, um assunto de extrema importância para a gente. Obrigado, Rodrigo, e na próxima oportunidade nós vamos fazer novos esclarecimentos. Boa noite.